Você já se perguntou se a história da humanidade não começou apenas com Adão e Eva, mas com uma perversão cósmica que perpassou o tempo e foi quase inteiramente apagada? E se o maior evento de julgamento divino da história, o Grande Dilúvio, não tivesse sido causado apenas pela maldade humana, mas por uma abominação que desafiava a própria ordem da criação? E se no início da Bíblia, antes do Éden se tornar uma memória distante, anjos caídos desceram à terra e se deitaram com mulheres humanas, gerando uma raça de seres híbridos conhecidos como Nefilins? Prepare-se para uma jornada investigativa que desafia o tempo, a teologia e a sua compreensão da história. Mergulharemos nas Escrituras e em textos antigos para desvendar a verdade por trás dos Nefilins. O cenário é um mundo pré-diluviano, uma época de contrastes brutais. A humanidade crescia exponencialmente, mas a sua moralidade se desintegrava em um ritmo assustador. A violência e a maldade permeavam a terra, corrompendo a criação em sua essência. A narrativa bíblica nos dá um vislumbre fugaz, quase um sussurro de algo mais sinistro que estava em curso. Em meio a essa decadência, um mistério surge, um enigma que perturbou teólogos e estudiosos por séculos. A Bíblia nos introduz a uma anomalia biológica e espiritual, um evento de proporções épicas que parece ter sido o catalisador para o juízo de Deus. A narrativa é tão breve, tão enigmática, que sua profundidade e seu significado real foram, por vezes, silenciados ou esquecidos. Estamos falando de uma passagem de apenas alguns versículos em Gênesis, que esconde uma história de rebelião celestial, de um pacto proibido e da existência de seres que não deveriam ter existido. O que essa história pode revelar sobre a origem do mal e sobre a batalha espiritual que talvez ainda ecoe em nossos dias? A cena está em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 e 2, onde lemos: "E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram." A frase "filhos de Deus" é o ponto crucial. Quem eram eles? Uma interpretação popular na teologia tradicional sugere que seriam homens piedosos, descendentes de Sete, que se misturaram com a linhagem profana de Caim. Mas existe outra interpretação, uma que textos antigos apoiam, que sugere algo muito mais dramático. É possível que os filhos de Deus fossem anjos caídos. Em Jó, a mesma expressão, filhos de Deus, Ben Elohim, em hebraico, é usada para se referir a seres angelicais. Esta interpretação nos leva ao início da história humana, uma rebelião celestial que se estendeu até a terra, corrompendo a criação de Deus em sua essência. E o resultado desse pacto proibido? O texto continua em Gênesis, capítulo 6, versículo 4. "Naqueles dias havia nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome." A palavra hebraica nefilim pode ser traduzida como gigantes, ou mais literalmente, os caídos. Seriam uma raça híbrida de anjos e humanos, seres de grande força e renome que se tornaram a encarnação da maldade e da perversão na terra. Os livros não canônicos, como o livro de Enoque, fornecem detalhes arrepiantes sobre essa história. Eles relatam que os anjos, chamados de vigilantes ou Grigori, desceram dos céus liderados por Semirraza e Azazel. Eles fizeram um juramento de pacto no topo do Monte Hermon e se misturaram com as mulheres, ensinando-lhes conhecimentos proibidos. Segundo o livro de Enoque, eles ensinaram à humanidade a arte da metalurgia, a confecção de armas, a cosmética, a feitiçaria e os segredos da astrologia. Esse conhecimento, que poderia ter sido uma dádiva, se tornou uma ferramenta para a depravação, levando a uma violência sem precedentes. Os nefilins, os seus descendentes, eram seres monstruosos que devoravam tudo ao seu redor, e a maldade que os circundava era tão intensa que corrompeu a própria criação. Isso nos leva a um ponto crucial de retenção. Se a maldade do homem,
como está em Gênesis capítulo 6, versículo 5, se multiplicou de tal forma que exigiu a total aniquilação, seria essa multiplicação uma consequência direta da perversão angélica? É possível que o dilúvio não tenha sido apenas um julgamento contra a humanidade, mas uma purificação cósmica para erradicar a descendência dos anjos caídos e restaurar a ordem original da criação? Se você está sentindo a gravidade, o mistério desta história, se essa revelação te surpreendeu, então este é o momento de fazer parte da comunidade Voz das Escrituras. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos a desvendar esses enigmas. O julgamento contra os anjos caídos, segundo a narrativa bíblica, foi tão severo quanto o dilúvio. Em Judas, versículo 6, lemos: "E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem guardado em cadeias eternas na escuridão para o juízo do grande dia." Isso nos revela que a rebelião desses seres não foi perdoada. Eles foram presos, confinados em um abismo, aguardando o julgamento final. Essa história, que muitos acreditam ter sido esquecida ou deliberadamente velada, é a chave para entender a profunda seriedade da desobediência a Deus, não apenas por parte da humanidade, mas de todas as suas criaturas. A história dos Nefilins é a prova de que a perversão de algo sagrado, seja a natureza angelical ou a pureza humana, tem consequências catastróficas. A história dos Nefilins e dos anjos caídos não é apenas uma curiosidade histórica ou uma lenda antiga. É uma parábola poderosa sobre a natureza do mal e do livre-arbítrio. Ela nos ensina que a maldade pode se manifestar de formas complexas e que o pecado não é apenas uma falha moral, mas uma força destrutiva que pode perverter a criação. O que isso nos ensina sobre a nossa própria realidade? É possível que a batalha espiritual que a Bíblia descreve não seja apenas uma luta figurada, mas uma batalha real, com forças espirituais que atuam ativamente em nosso mundo? A história dos Nefilins nos convida a um profundo discernimento sobre as influências que nos cercam e sobre a importância de proteger a nossa própria integridade espiritual. O dilúvio não foi apenas um evento do passado, mas uma lição profética sobre o juízo final e a necessidade de se manter fiel a Deus em um mundo em ruínas. A busca por essas verdades ocultas nas Escrituras nos convida a uma introspecção genuína sobre a nossa própria fé e o que ela significa em um mundo onde o mal ainda tenta, de formas sutis ou explícitas, perverter a ordem de Deus. Os Nefilins, uma raça misteriosa e a prova de um pacto proibido que abalou a criação. Seriam eles apenas mitos antigos ou a evidência de uma história real de perversão e juízo cósmico? Qual a sua teoria sobre a origem e o destino desses seres? Deixe o seu comentário abaixo e junte-se à discussão, pois a sua perspectiva é vital para o Voz das Escrituras. Se essa narrativa te deixou intrigado, te fez questionar o que você pensava saber sobre a Bíblia, então você não pode parar por aqui. Inscreva-se no nosso canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nada do que está por vir. E por falar em gigantes e em seres que foram valentes na antiguidade, a Bíblia não para no dilúvio. O que aconteceria se as Escrituras nos revelassem que, mesmo após a purificação do dilúvio, uma linhagem de gigantes reapareceu, desafiando Israel e a soberania de Deus? E se a história de Davi e Golias fosse apenas a ponta de um iceberg de uma guerra épica contra seres de linhagem misteriosa? No nosso próximo vídeo, mergulharemos em um dos maiores mistérios de Israel para desvendar quem forma os gigantes na Bíblia. Você está pronto para enfrentar os gigantes que os livros de história e de teologia muitas vezes preferem deixar em silêncio?